Olá pessoal, então nós vamos conversar com vocês sobre essas inter-relações das diversas áreas com a prótese. Nós vamos falar agora sobre a pério, a dentística e a prótese. Depois nós falaremos na outra aula sobre a endo e a prótese. E lógico, durante todo o transcorrer do nosso curso, essa inter-relação vai estar sempre sendo muito lembrada. Inter-relação da prótese com a orto, da prótese com a buco, da prótese com a harmonização orofacial, então com as diversas áreas. Vamos começar com a pério, pessoal, porque na nossa opinião a pério é uma das que mais anda próximo aos procedimentos protéticos. Então, se a gente não tem um conhecimento da pério, ela não nos alicerça bem para os nossos procedimentos reabilitadores. E uma coisa importante é o seguinte: nós não podemos nos dar o luxo nos dias de hoje falar assim, eu sou só protesista, eu não quero ver pério, eu sou só protesista, eu não quero ver dentística, eu sou só protesista, eu não vejo aquilo. Não tem como. Nós somos os gestores dos nossos procedimentos reabilitadores. E dessa forma, nós vamos fazer com que todo o nosso planejamento cumpra o seu papel, tá? Então, olha só, eu tenho que ter esse discernimento, por exemplo, como um caso que está em tela, do seguinte: se eu tenho um dente que migrou, eu tenho que transformar esse dente de uma outra característica. Será que só mexer em dente resolve? Ou às vezes eu preciso lançar mão de alguma manobra nos meus tecidos moles para que ele cumpra um papel efetivo? Olha esse caso aqui. Nós tivemos o nosso lateral para o central, canino para o lateral, premolar para canino. Nós temos que fazer essas modificações, tanto morfológicas como periodontais. Então, como é que eu vou guiar isso? Nosso protocolo de sempre, faz o mini-jig consegue fazer esse enceramento, ele mostra pra gente onde é que vai ficar o nosso zênites, onde é que vai ficar toda essa relação periodontal, a gente parte para as nossas cirurgias corretivas, diminui o nosso terço cervical do nosso canino para que ele realmente vire um lateralzinho ou fique com uma característica de emergência mais interessante como um lateral. Aumentamos aquele lateral ali para que nós tenhamos uma característica maior de central e aí a gente consegue ter um marcabouço. Então sim, eu amo a pério, pessoal. Eu sou um cara apaixonado pela pério, foi minha primeira área de atuação. Então antes de eu ser protesista, eu fiz pério por quê? Desde a minha faculdade eu sabia que eu ia mexer com prótese. E eu sempre fiz muita prótese desde a faculdade, mas eu via que eu tinha um déficit nos meus conhecimentos periodontais. E também tinha já o entendimento que sem a pério eu ficaria um pouco amarrado na prótese, por isso que eu busquei a pério. Mas nós vamos ver que alguns passos da pério você consegue lançar mão sem ser periodontista, só você tendo o conhecimento do que nós estamos propondo. E a dentística, pessoal, ela vai casar com a gente, nos auxiliando, por exemplo, na destreza em relação a isolamentos absolutos. A dentística vai trazer para a gente condições de termos um auxílio para restaurações indiretas, para restaurações diretas, e você vai conseguir ter um arcabouço bem mais interessante. Então, qual que seria a importância da periodontia na estética oral? Olha o que o Zur fala para a gente. Ele fala o seguinte, ó: um sólido conhecimento das estruturas macro e microanatômicas dos tecidos periodontais e periimplantares é fundamental para compreender os princípios estéticos da nossa periodontia. Tenho que conhecer bem minha mucosa mastigatória, minha mucosa de revestimento, minha mucosa especializada. Então, essa área tão nobre, essa área de transição ali, nós vamos abordar com carinho, tá? Algo muito importante no nosso dia a dia clínico, nós vamos lembrar que o Start Point é focado para que nós façamos a intervenção clínica. Então, nós não vamos destrinchar aqui detalhes por detalhes das características histológicas do tecido, não é o preceito, tá? Mas é que você entenda e que você consiga aplicar isso no seu dia a dia clínico. Eu tenho 3 formas da altura do nosso sorriso, então eu tenho uma linha baixa de sorriso, eu tenho uma linha normal ou média de sorriso e tenho uma linha alta de sorriso. Então olha só um caso como esse aqui que eu vou apresentar para vocês. Esse paciente, ele tem uma linha baixa de sorriso. Então o arcabouço gengival, ele não se faz tão necessário a avaliação nesse caso, porque o paciente, por mais que ele sorria bastante, ele não tem exposição de gengiva. Então isso faz com que, por exemplo, o cara tem uma discrepância de um lateral, uma discrepância de um central, uma discrepância de um canino. Nós não vamos propor um procedimento corretivo cirúrgico para esse paciente, porque ele não vai expor, né? Mas um paciente que já tem esta característica, um sorriso médio, né, uma linha normal de sorriso, com o aparecimento ali das minhas papilas interdentárias, então ali você já começa a ter uma certa preocupação, porque se eu não tiver
esta exposição gengival ok, se eu tiver uma papila bonita, meu paciente não vai ter um sorriso harmonioso, tá bom? E uma linha de sorriso alto, exposição de mais de 4 milímetros dessa faixa de gengiva durante o sorriso amplo. Então são pacientes que demandam uma característica, trazem pra gente uma peculiaridade que, se eu tenho, pessoal, lembra dessa frase que eu sempre falo para vocês, se eu tenho um lindo quadro e eu não tenho uma linda moldura, o meu quadro fica empobrecido. A mesma coisa acontece conosco. Então, o que é a moldura do nosso sorriso? É a gengiva. É ela que vai emoldurar o nosso dente. Se eu tenho uma gengiva bonita e dentes bonitos, eu tenho um sorriso bonito. Mas se eu tenho qualquer alteração em um desses critérios, você também não vai ter um sorriso harmonioso. Então, vamos lá. O que eu tenho que analisar dentro das características gengivais, pessoal? Presta atenção. Eu tenho que avaliar a saúde periodontal, tenho que avaliar anatomia periodontal, eu tenho que avaliar biótipo gengival, tenho que avaliar distâncias biológicas, tenho que avaliar linha de zenith, tenho que avaliar contorno gengival. E agora eu quero falar uma coisinha para vocês e presta bastante atenção, pessoal. Quando a gente fala em avaliar saúde periodontal, pessoal, eu tenho que avaliar aquele conjunto de fatores que índice de placa, índice de sangramento, e se o paciente consegue ter uma boa higienização oral, sim ou não, tá bom? Como nós vamos pensar em procedimentos reabilitadores, pessoal? Na minha concepção, é descabido que nós façamos a proposição de uma reabilitação para um paciente que ainda não teve nem sequer uma introdução aos procedimentos de higienização oral. O paciente ele não foi orientado como se usa um fio dental, ele não foi orientado como uma melhor forma e qual a melhor escova de dente para o caso dele em específico, ele não foi orientado sobre pastas de dente, ele não foi orientado sobre abrasivos nas pastas de dente, ele não foi orientado sobre esse processo de higienização. E você, às vezes, a maioria dos dentistas que eu conheço, a gente acaba negligenciando essa etapa que é fundamental. Como é que eu posso, lá na frente, cobrar do meu paciente que ele melhore a higienização? Aonde está o meu parâmetro comparativo? Se você não fez índice de placa, se você não fez evidenciação, se você não tem uma imagem documentada disso, você lá na frente não pode cobrar dele, porque vai falar, mas eu sempre escovei assim e ninguém nunca me falou nada, inclusive o senhor ou a senhora nunca me falou nada sobre isso. Então é por isso, pessoal, que esta etapa, por mais que nós negligenciamos, ou a maioria dos dentistas negligenciem, nós não vamos deixar isso acontecer dentro do Start Point, porque nós vamos usar isso tanto como um fator motivador, também como um respaldo legal, pessoal, do nosso procedimento reabilitador. Por exemplo, você faz um par de protocolo do seu paciente, e o paciente ele perdeu os dentes, na grande maioria das vezes, sim, porque ele também tinha problemas de motricidade, problemas de higienização, ele não conseguia limpar bem, e óbvio, acarretado com outros fatores que levou a ele a perda de todos os dentes ou a perda drástica de suporte, que aí sim culminou na perda dentária. Se a gente não explica para esse paciente a demanda real da necessidade da higienização e da correta forma de manusear os equipamentos como fio dental, escova de dente, etc., lá na frente, quando ele perdeu os implantes por uma periimplantite, ninguém pode reclamar, nem você nem ele, entende? Mas é óbvio que, comercialmente falando, o paciente vai te encher o saco e vai falar assim, caramba, você não me falou nada, ninguém me avisou sobre isso. Quantos pacientes nos procuram com protocolos em flange, que toda aquela gengiva está machucada, que está quase perdendo implante, e que ele sempre fala, nossa, ninguém nunca me falou sobre esse procedimento de higienização. Então fica claro que dentro da reabilitação oral, a saúde periodontal e a condição de higienização do nosso paciente ela é importante. Beleza? Então grava um negócio, pessoal, aspectos de gengiva inflamada. O que eu vou ver clinicamente quando a minha gengiva estiver inflamada, já mostrando claramente, gritando, olha, eu estou aqui, eu estou ruim, eu estou precisando de ajuda. Eu vou ter alteração de cor daquele rosa para o vermelho, tá? Eu vou ter perda de consistência tecidual, você joga ar na gengiva, a gengiva samba, né? Ela não tem uma rigidez, não tem uma consistência. Sangramento à sondagem, o nosso sinal patognomônico, você encosta a sonda, começa a sangrar. Então dentro do nosso exame clínico, um dos instrumentais que é básico, pessoal, é sonda milimetrada. Tem a sonda exploradora e tem a sonda milimetrada. Você tem que ter essa sonda para você poder sondar, para que nós consigamos perceber, por exemplo, pessoal, a presença de bolsas periodontais,
conseguir aferir essas recessões gengivais, tá? Avaliar aspecto liso e brilhante, porque quando incha essa gengiva, ela fica gordinha, você tem esse aspecto de inflamação gengival, isso é ruim, então nós temos que atentar para isso. Ver a questão da perda daquela textura da casquinha de laranja, daqueles tags do epitélio em direção ao conjuntivo, que forma tão falada casca de laranja, é um aspecto saudável da nossa gengiva, tá bom? E a presença ou ausência de supuração. Tudo isso traz pra gente condições de sabermos avaliar se a gengiva está saudável ou não, tá bom? Tenho que lembrar da minha gengiva marginal livre, é ela a que judia da gente durante os nossos procedimentos de moldagem, não é isso? Nós colocamos o nosso fio afastador e aí a nossa gengiva se dobra por sobre esse fio e aí não copia o término e o nosso técnico liga e fala que não copiou e que tem que moldar de novo, que ele não consegue selar o bordo, enfim. Nós vamos começar a aprender a trabalhar bem com essa gengiva marginal livre. Vamos lembrar da nossa gengiva inserida, nossa gengiva mastigatória, que ela suporta a carga. É óbvio, pessoal, quando a gente fala que suporta a carga, é guardado as devidas proporções. Ela é uma gengiva que sim, você consegue mastigar e ela consegue suportar bem aqueles traumas mecânicos gerados pelo processo de alimentação normal, tá bom? E ela é extremamente queratinizada, tá? Nossa gengiva interdentária, que vai formar ali a tão falada área de Kohl nos dentes posteriores, não é isso? É uma região que também nos dentes anteriores, quando você vai fazer preparo de 2 coroas, por exemplo, eu consigo, ou 2 implantes, ter uma epitelização ali, eu consigo ter uma queratinização, perdão, dessa região. Quando eu tenho um tecido mais queratinizado, ele suporta melhor as agressões. Quais agressões? Um preparo dentário, a reembasamento de provisórios, o tire-põe de provisórios, a remoção de cimento provisório, toda hora passando fio dental ali, raspando às vezes com uma sonda exploradora. Então é um tecido que é uma gengiva que pode ser queratinizada. Tá? Vamos lembrar que nessa nossa gengiva livre eu vou ter alguns epitélios que são importantes: epitélio gengival, epitélio oral, epitélio do sulco, epitélio juncional e a famosa junção semente-esmalte, delimitando ali o final desse volume de epitélio em direção invaginando ao sulco gengival. Tá? A minha gengiva inserida vai ter esse aspecto sempre de casquinha de laranja, mostrando que eu tenho saúde gengival. Quando eu perco isso, começa a ficar brilhoso, gordinha, inchada, brilhosa, é sinal que essa gengiva está inflamada, tá bom? Então eu tenho que lembrar do meu epitélio juncional, é ele que vai nos capacitar a combater o conflito imunológico e mantendo essa possível biofilme longe do osso, tá bom? Nessa região do sulco gengival, a gente não pode perder isso. E vamos lembrar da nossa gengiva interdental. Essa gengiva interdental, como eu disse a vocês, ela é passível de ser queratinizada. Se ela é queratinizada, eu consigo esse arcabouço aqui, ó, que nos traz saúde. Então eu vou ter 2 implantes ali, que eu vou conseguir uma condição protética satisfatória, porque eu tenho uma condição periodontal satisfatória, tá? E o nosso ligamento periodontal, pessoal? O nosso ligamento periodontal tem algumas características que são super importantes que nós vamos relembrar. Por exemplo, em todas essas fibras do nosso ligamento periodontal, elas são permeadas pelas famosas células proprioceptivas. O que essas células proprioceptivas trazem para a gente? Trazem a nossa percepção tátil. São essas células que ficam alojadas no ligamento periodontal, que são as nossas células de maior responsividade tátil do corpo. Então, se você pega um fio de cabelo, você não consegue precisar a espessura. Mas se você morde, você consegue precisar mais ou menos a espessura desse fio de cabelo, devido à presença dessa propriocepção. E isso tem que ser levado em consideração, pessoal, na nossa definição. Extrai ou não extrai aquele dente? Será que não dá para tentar manter esse dente aí pelo menos por mais uns 5, 10 anos? Será que o custo-benefício é melhor que nós façamos os nossos procedimentos de extração e pensar no implante? Então isso tem que ser muito bem ponderado e conversado com o nosso paciente. Ele vai nos auxiliar na transmissão de força, ele vai nos auxiliar na programação do nosso fechamento mandibular, ele vai nos auxiliar nos nossos movimentos excursivos, ele vai nos auxiliar no famoso arco reflexo protetivo. Então a presença de um ligamento periodontal na nossa mecânica funcional se faz de forma extremamente importante. E nós temos alguns grupamentos ali, nós temos as nossas fibras supraalveolares, tá bom?
Nós temos o nosso ligamento periodontal propriamente dito, com os nossos feixes de fibras colágenas, vasos e vasos linfáticos, as famosas fibras de Charpey que se conectam desse cemento com o osso, tá bom? E aí você vai ter estas características de uma boa inserção dentária. Quando eu penso nos meus biótipos gengivais, turma, eu tenho que lembrar que o que eu tenho aqui é um biótipo extremamente espesso. E o que eu tenho aqui, ó, eu quase, por transparência da minha gengiva, vejo a raiz do dente. Eu tenho um biótipo extremamente fino e delgado. Se eu tenho algo que agrida a minha gengiva aqui, é muito diferente de algo que agrida a minha gengiva aqui. Aqui, quando eu tenho um biótipo espesso, ele responde muito melhor às agressões sofridas, quer sejam mecânicas, quer sejam biológicas. Já num biótipo fino, qualquer tipo de agressão, quer seja mecânica ou biológica, vai trazer danos quase que incomparáveis, tá bom? Então vamos lembrar, biótipo fino é um tecido mole, delgado, faixa reduzida de tecido queratinizado, papilas longas e estreitas, ponto de contato mais para o terço incisal, dentes com formas mais triangulares, e esse osso ele é fino e festonado, tá bom? Quando eu tenho um biótipo espesso, eu tenho um tecido mole, porém mais fibroso e denso, eu tenho uma ampla faixa de tecido queratinizado, eu tenho uma papila mais curta e mais larguinha, tá? Dentes no formato mais quadrangular ou oval, área de contato no terço médio e cervical, e o osso ele é mais plano e espesso, tudo bem? É isso que faz com que nós consigamos ter uma condição interessante. Dentro desses métodos de diagnóstico, pessoal, desse biótipo, nós temos aqui em Brasília o professor Alessandro Januário. Hoje ele é o cara que mais foi citado na odontologia mundial no século XX, se eu não me engano, 20 ou 21, século 20, tá? Século 21. Devido ao seu estudo que ele fez a tomografia com afastador labial. Então você faz a tomografia com o protocolo com afastador labial e você consegue ver exatamente a mensuração do seu tecido mole. Você não tem um lábio sobrepondo ali o seu tecido mole e você consegue mensurar esses tecidos, as espessuras de tecido mole dentro de uma tomografia, que nós sabemos que uma tomografia não é feito, né, com o objetivo de avaliação de tecido mole. Mas com essa técnica você consegue ter uma precisão bem interessante. Então, quando eu tenho esses métodos de diagnóstico de biótipo gengival, dentro do método visual, é um método não invasivo, eu vou me preocupar com a localização da minha linha mucogengival, eu vou avaliar o formato das minhas papilas e vou avaliar o formato dos meus dentes. Tudo bem? Dentro de uma sondagem, um método de sondagem, eu tenho que me preocupar também com a minha linha mucogengival. Também vou avaliar a forma das minhas papilas, também vou ver o formato dos meus dentes, porém, também vou acrescentar a minha profundidade de sondagem e vou ver a alteração de cor quando eu realizo essa sondagem. Se for muito fino, pessoal, você tem ali quase por transparência a sua sonda aparecendo. Quando não, você tem ali a própria gengiva esconde o metal da sonda, tá bom? Então, um afastador dentro de uma tomografia, o método não invasivo, nos auxilia a medir a espessura dessa tábua óssea vestibular, auxilia com a avaliação e a localização precisa dessas distâncias biológicas e consigo também medir a espessura dessa gengiva. O que eu tenho que ficar claro dentro da minha atividade clínica, pessoal, onde termina a minha peça restauradora até a minha crista óssea, pessoal, eu tenho que ter os meus tão falados 3 milímetros. Por quê? Nós vamos lembrar aquele númerozinho mágico, 0,69 é sulco, 0,97 é epitélio juncional e 1,7 é a minha inserção conjuntiva. Normalmente essas distâncias biológicas permeiam 2,04 lá do estudo clássico de Linde, mas tendo em vista algumas variações anatômicas, sempre se protocola 3 milímetros. A gente tem 1 milímetro a mais aí para que nós não tenhamos nenhum tipo de intercorrência, tá? Quando eu penso dentro dessa harmonia estética gengival, eu não posso deixar de falar da linha do Zenit. Dentro dessa avaliação inicial, isso é importante para que a gente pondere os nossos planejamentos. Então, o que seria esse Zenit, pessoal? É o ponto mais apical da nossa gengiva,
Então eu tenho que ter dentro dessa relação dos meus centrais, laterais e caninos, uma relação de um triângulo isósceles invertido, tá? Então se eu não tenho isso, eu não tenho um contorno gengival satisfatório. Então tá lá, eu preciso ter esta característica, central um pouquinho mais alto, canino um pouquinho mais alto, lateral um pouquinho mais baixo, eu tenho esse triângulo isósceles de base maior voltada para cima, tá? Então aí você consegue ter uma padronização. Quando porventura o nosso paciente não tem uma simetria entre os lados, pessoal, você pode sim fazer igualar esses zênites para que fique mais harmonioso o sorriso. Então olha um caso, esse paciente chegou para a gente com esses dois incisivos centrais condenados. Falou assim, não, você vai ter que extrair esses dois centrais porque ele não tinha suporte ósseo. Falei, vamos fazer o seguinte, já que não tem suporte ósseo, vamos trabalhar com eles, vamos fazer provisórios, vamos melhorar a posição e a forma e vamos confeccionar ali uma condição. Esse caso já estou acompanhando com provisórios, pessoal, há 4 anos, a gengiva está super saudável, está tudo funcionando muito bem e ele está com provisórios ainda. É um paciente que eu estou fazendo um estudozinho e outros passos também, ele está ciente, assinou o nosso termo de consentimento livre esclarecido, para que a gente possa ir acompanhando ele. Isso aqui, pessoal, para que vocês não fiquem perdidos, é a técnica da bolinha. Eu sempre trabalho com provisórios, na maioria das vezes dentro da clínica, com a técnica da resina esculpida. Aqui eu faço uma bolona, a gente vai esculpindo e a gente consegue chegar nesse resultado final, tá bom? Então aqui o nosso dentinho. Então a prótese dentro da pério, ela também traz alguns artifícios bem interessantes. Olha esse caso que legal. É um paciente que perdeu crista óssea, ele já seria classe 4 de Miller, então não conseguiríamos um procedimento de recobrimento gengival, nós não vamos conseguir ali fazer enxertia, e que também alguns colegas já haviam indicado esses dentes, tinham condenado esses dentes para poder fazer implante. Então vamos lá, o que a gente pode trabalhar? Tem as famosas próteses periodontais, onde a gente vai trabalhar com a prótese trazendo um arcabouço um pouco mais interessante para que seja modelada essa gengiva. Nós fazemos o nosso mock-up, para que nós façamos esse mock-up, esses dentes tiveram a necessidade de serem preparados para a coroa total, tá pessoal? Essa prótese ela não vai caber uma faceta, por exemplo. Preparei para a coroa total, 2 dos dentes foram necessários tratamento endodôntico. Depois disso, nós fizemos as nossas próteses. Então, o paciente ele volta a ter uma relação interessante dessa gengiva com a nossa peça protética e o dente continua ali preservado, uma proporção coroa-raiz mais interessante, com saúde gengival, tá? Um caso que o paciente gostaria única e exclusivamente apenas fazer a famosa correção gengival, o aumento da linha de sorriso, a cirurgia de gengivectomia, gengivoplastia. A gente faz o mini-jig, lembra do protocolo? Faz o mini-jig para que a gente consiga operar com precisão. E aí a gente consegue operar o paciente e ele consegue ter um arcabouço final da sua gengiva bem padronizado, bem interessante. Observem a saúde desse tecido, né? Observem que aqui ele já tinha um pouco de saúde, mas parecia que estava um pouco tumefato aqui, né? Quando você tira, olha lá, ó, como é que fica mais bonito, mais vistosa a nossa gengiva, tá bom? Esse caso é um caso de lentes que nós tivemos que retratar. Então, antes de tirar as lentes, eu abri e nós não tínhamos o recontorno ósseo ideal, então eu refiz todo o recontorno ósseo, dando do final da minha gengiva aqui, ó, para cima, da minha gengiva não, final da minha peça protética das minhas facetinhas para cima, os 3 milímetros mínimos. Depois a gente espera cicatrizar para que consigamos fazer o nosso aumento de coroa ideal. Olha só que legal, pessoal. Nessa imagem aqui eu quis mostrar o seguinte: quando a gente abre, já tinha sido feito uma pré-cirurgia. E olha como é que estava essa raiz aqui, pessoal. Olha o tanto de broca que bateu na raiz. Olha o tanto que bateu na raiz aqui, ó. Então, para poder fazer esse procedimento, pessoal, existem brocas adequadas, existem técnicas adequadas para que você não mutile, não destrua o cemento dessa forma. E nós sabemos que quando a gente remove todo esse cemento aí, o que acontece? Nossa inserção conjuntiva não vai ter as tão famosas fibras de Sharpey, não vai ter uma inserção tão ok, você pode ter um epitélio juncional longo, começa a ter um bocado de problema numa paciente jovem e saudável, tá? Então, a nossa peça terminava aqui, ela não tinha um arcabouço legal, mas já tinham sido bem destruídos. Então nós fizemos esse recontorno gengival, tá?
Quando a gente pensa nas cirurgias plásticas periodontais, é aqui que a gente vai mais trabalhar dentro do contexto pério e prótese. Nós temos dois tipos de procedimentos cirúrgicos. Nós temos procedimentos aditivos e ressectivos, tudo bem? Então nós temos o aditivo, seria os famosos recobrimentos radiculares, nós vamos trabalhar com toda aquela linha de enxertia. E os ressectivos seriam os aumentos de coroas clínicas, né? Então onde nós podemos trabalhar flapless, sem rebatimento de retalho, ou de forma convencional. Quando eu penso nesse aumento de coroa clínico, pessoal, com retalho, é uma técnica mais fácil, me dá melhor visualização, porém tem uma morbidade para o meu paciente maior. Quando eu penso numa técnica sem retalho, eu tenho uma técnica muito mais sensível, requer que o dentista pelo menos tenha um advento de um piezo, tá? Então ele tem que ter um ultrassom piezoelétrico para que ele consiga fazer essa correção com tranquilidade e tem que ter uma habilidade maior do seu procedimento. E nos nossos recobrimentos é uma técnica mais sensível, requer treinamento, mas sim, a gente pode, em vez de ficar tirando gengiva, a gente pode baixar a gengiva e recobrir ali. Esse caso, por exemplo, então nós fizemos o mini-jig do paciente, onde nós iríamos recontornar isso aí, fizemos um mock-up que se fizesse necessário, o paciente tinha ali uma fístula grande, né, uma famosa parúlide ali por onde caminha todo o trajeto fistuloso, então nós optamos por retratar esse canal, optamos também por fazer uma cirurgia parodôntica depois do procedimento cirúrgico periodontal, e assim foi feito. Nós removemos todo aquele tecido, removemos e fizemos uma obturação retrógrada e associados a isso fizemos o recontorno gengival. Por quê, pessoal? Porque o que eu tinha de dente aqui que precisava aumentar não me perpetuava, não dava para poder fazer aproveitando essa margem gengival que eu possuía, tá? Então eu precisei fazer um procedimento corretivo periodontal. Olha lá, o meu mini-jig mostrando para a gente tanto a distalização do meu zênite, quanto o tanto que eu tirei, que sim, foi norteado pelo nosso planejamento, foi norteado pelo mock-up, eu consigo fazer o procedimento cirúrgico de forma adequada. Após o período cicatricial, tiramos os nossos pinos provisórios, já tinham sido retratadas essa gengiva, colocamos, olha lá em cima, ó, não tem mais nada, né? Foi feito a parodôntica, então você tem um tecido bem saudável. Colocamos os nossos retentores de fibra de vidro e as nossas pecinhas, finalizando o nosso caso, encontrando o periodonto e trazendo saúde. Olha lá, ó. Então essa gengiva fica saudável, todo o aspecto fica saudável, papila interdentária saudável e a gente consegue uma condição interessante. Vamos entender aqui um casinho, pessoal, bem legal que fala sobre isso, que é o caso da Cássia, que traz toda essa associação do planejamento com a cirurgia corretiva. Vamos lá. Já mostrei esse casinho para vocês, mas esse caso ele é bem interessante. Faz o mini-jig, nós não vamos aumentar o trespasse, que já era gigantesco da Cássia. Fizemos o nosso enceramento e mostramos para a Cássia o seguinte, que ela necessitaria, deixa eu voltar aqui, ó, que a Cássia necessitaria fazer uma remoção de gengiva em tudo isso que está rosa por baixo, né, do nossa bisacrílica. A Cássia topou, a gente usa sempre, como eu fiz o planejamento, como eu segui todas as minhas medidas, eu posso usar o meu mock-up como meu guia cirúrgico, tá? Então olha lá o colarinho que eu tive que tirar, pessoal, olha o tanto de gengiva que eu tive que tirar. Então ali a gente faz do outro lado, colarinho do outro lado, remove tudo. Nesse caso específico, como a nossa remodelação óssea ia ser bem grande, eu fiz uma placa de acetato, tá, para que eu conseguisse usar durante a remodelação óssea, ó. Olha que bacana. Aqui onde vai ficar o dente, já está em cima do osso, ó. Aqui eu já comecei a remodelar. Então eu já tenho 3 milímetros da onde vai ser o meu término gengival até a minha base óssea, tá? Então realmente faz um grande diferencial. Depois que nós fizemos tudo isso, é um caso que eu já conversei com vocês anteriormente, ela tinha uma grande depressão paranasal, nós trabalhamos com cimento ortopédico para que o lábio não subisse muito, tá bom? Fizemos ali o aparafusamento, fechamos isso aí
e esperamos o processo de cicatrização. Então olha lá que legal. A Cássia, depois de 180 dias, teve esta condição gengival. Observem que nós não temos nenhum tipo de retração gengival. Nós temos um arcabouço perfeito, arco côncavo regular, seguindo exatamente a linha junção, porque nós tiramos de forma adequada. Vocês viram que quando nós tiramos aquele colarinho, ela continuava na junção semente-esmalte, mesmo tirando aquilo tudo de gengiva. Por quê? Porque essa medida do nosso mini jig é uma medida extremamente precisa. Esse é o pulo do gato, pessoal. Esse é o start point. Depois disso, fizemos a configuração das nossas peças restauradoras, instalamos as nossas pecinhas e a Cássia volta a ficar toda bonita e ela tem um sorriso amplo e iluminado como ela é, tá bom? Deixa eu dar só uma passadinha aqui. Pera aí que isso aqui a gente acabou de conversar. Tá bom. Um outro caso muito similar, então o paciente tinha uma grande depressão também paranasal, também precisava, tinha muita exposição gengival. Fizemos um mocap, fizemos a remoção cirúrgica baseada no nosso mocap. Show. Outros casinhos que trabalhamos com cimento ortopédico nessa depressão paranasal. E aí a gente fecha para que haja cicatrização. Então o paciente chega para a gente nessa situação, já tinha algumas lentes mal instaladas, sem respeitar as distâncias adequadas. Nós tivemos que recontornar tudo, tá? Então olha ali o que nós tivemos que tirar do mocap, uma imagem sobrepor na outra. Tiramos aquilo tudo de gengiva para que conseguíssemos colocar as nossas pecinhas e instalarmos de uma forma correta e que tenhamos isso aqui, pessoal, ó, esse periodonto com esse arcabouço gengival saudável, com essas casquinhas de laranjas, tá? Então olha lá como é que nós tínhamos aqui, pessoal, excesso de cimento, tava tudo bem bagunçado. Olha o tanto de excesso de cimento, nosso preparo, assim, um preparo não ok. Olha como é que ficou a raiz desse aqui, tivemos que fazer canal desse dente, pessoal. Então, o tanto que a intervenção sem critério, ela é danosa ao nosso paciente. Então a gente precisa realmente ter alguns cuidados. E aí a gente consegue uma finalização bem interessante. No caso de cirurgias, pessoal, flapless, o que ela diz pra gente? Eu não vou ter a necessidade do rebatimento de retalho, então vou continuar ali com as minhas papilas interdentárias conectadas, vestibular com palatina, e nós vamos divulsionando, pessoal, pelo sulco gengival. Com as nossas sondas milimetradas e com os nossos microcinzéis e com o piezo, nós vamos fazendo essa correção cirúrgica. Vou mostrar para vocês um vídeo de como é que isso funciona. Então olha lá, ó. Vou baixar um pouquinho aqui. Sempre, pessoal, o mocap, como ele trouxe para a gente a medida padrão, eu vou conseguir fazer toda a minha marcação cirúrgica, ó, com o mocap. Então, se você porventura não tem muita habilidade na mão ainda para operar, quando você começa a trabalhar com essa filosofia do mocap para tudo, você começa a ter todos os seus artifícios ali prontos para você. Você fez o mocap, ele vai te mostrar o projeto, vai te ajudar a vender e vai fazer com que você consiga operar o seu paciente sem maiores estresses, ok? Então olha lá, ó, faz o colarinho em todos os dentes que serão envolvidos nesse trabalho. Nesse caso, nós vamos trabalhando com a lâmina 15C, fazendo o bisel interno, tá, pessoal? Fizemos de um lado, fizemos do outro. Após a remoção, a gente pode remover o mocap, tá? Após a remoção, não, perdão. Após a marcação do colarinho, você pode remover o mocap, que já tá lá, o que você vai ter que retirar com precisão. É esse pedacinho de tecido, é esse colarinho gengival que você vai conseguir tirar sem estresse. Por quê? Porque você já sabe que tá desta forma, ficará harmonioso o sorriso do seu paciente. Dentro dessa ideia do flapless, pessoal, nós vamos ganhar um tempo de cicatrização muito grande, porque você não teve deslocamento total desse retalho, tá? Mas também faz com que o procedimento cirúrgico seja um pouco mais lento, mais demorado e que requeira alguns equipamentos, conforme eu vou mostrar para vocês aqui nessa imagem, tá bom? Então a gente vai fazendo o nosso procedimento cirúrgico, limpando bem. Depois que eu consigo fazer toda essa remoção do tecido gengival, a gente começa, pessoal, a remodelar aquela crista óssea.
Então é um pouco às cegas, eu preciso ir sondando e preciso ir sentindo aquele osso cervical ali, para que nós não deixemos nenhuma quininha, nenhuma frechinha, nenhuma pontinha fora do padrão, tá? Então nós vamos trabalhando com os microcinzéis, vamos fazendo todas essas conferências, e aí tem que ser medido pedacinho por pedacinho, tá? Para que a gente tenha certeza que está tudo funcionando bem. Após isso, pessoal, nós podemos trabalhar com o piezoelétrico. Aqui na clínica eu tenho o piezoelétrico da CV Dentos, que cumpre um papel legal. Isso aí é um piezo com uma broquinha meia cana, que não vai ter corte ali em direção ao dente, só tem corte na sua pontinha. E o outro pedaço do corte, pessoal, está indo para o tecido mole. Mas como o tecido mole não ressoa contra o ultrassom, você não tem corte de tecido mole, só corta o que é duro, só corta o que tem ressoa contra esse ultrassom. E aí nós vamos fazendo toda a sondagem, ó. Vamos avaliando se esse tecido vai cumprir bem o papel dele, se vai tudo funcionar bem. E aí a gente consegue trabalhar com casos flapless com um prazo curto. Olha lá, ó, nós tínhamos esse arcabouço gengival. 30 dias depois já estava moldando. Fizemos essa nossa facetinha, ó. E olha a condição gengival desse caso. 5 anos depois, pessoal. Olha a relação que eu tenho dos meus términos com a minha gengiva. Quando a gente consegue colocar aqui um pó evidenciador, ó, isso aqui é purpurina dourada, tá? A gente vê o tanto que aquela casquinha de laranja está saudável, está perpetuado ali. Beleza? Maravilha. Um outro caso muito legal. Caso que a gente precisava transformar o sorriso do nosso paciente. Vamos destrinchar esse caso passo a passo, tá? Então, olha lá. O paciente chegou pra gente, ele estava com 19 anos, ele falou que queria ter um sorriso interessante. Tinha discrepância de bottom, a orto não conseguia mais trabalhar, nós deixamos equidistantes essas posições dos laterais para que os preparos e as peças tivessem a mesma espessura. Mas para que nós tivéssemos um arcabouço completo de tecido mole junto com tecido duro, eu precisava fazer algumas remodelações teciduais e assim foi feito, tá bom? Então olha como é que estava a nossa borda incisal, como é que ficou. Olha como é que estava a nossa margem gengival e como é que ela veio a ficar depois num arco regular, tá? E aí a gente tem a questão dos nossos triângulos. Olha como é que estava a relação desses zênites, pessoal. Zênite do central para o lateral para o canino, né? A mesma coisa acontecia do outro lado. Então você não tinha uma condição interessante. Aí agora nós temos esse zênite cumprindo, depois da cirurgia e com as pecinhas instaladas, o papel do jeito que manda o figurino. Ok? Então nós temos essa relação periodontal. Isso foi no dia da cimentação, tá, pessoal? Também é um caso antigo que a gente já tem um acompanhamento bem grande e a gente consegue um sucesso interessante. Caso que a nossa paciente trouxe o canino para a relação de lateral, a mesma coisa. Olha como é que eu tinha uma condição gengival muito ruim. Como é que eu transformo isso num lateral para que eu tenha um perfil de emergência satisfatório? Então eu faço o nosso mockup, conforme vocês vão ver na nossa aula de mockup. Eu consigo mostrar ali o tanto que eu vou ter que acrescer, tanto que eu vou ter que subir de estrutura. E aí a gente finaliza, ó, depois das nossas cirurgias periodontais, as nossas peças encaixam perfeitamente nessa região. Observa que tanto que a gente conseguiu tornar esse lateral aqui um lateral. Então nós fizemos remodelação gritante na região cervical daquele canino. Remodelei tanto o osso cervical quanto o volume radicular. Senão nós não teríamos uma condição de um arcabouço interessante. Olha como é que era esse volume aqui, olha o volume daqui. Então a gente consegue uma condição mais interessante do sorriso da nossa paciente, quando a gente leva em consideração o critério periodontal. Uma outra coisa importante, pessoal, é que nós entendamos que a dentística também tira a gente de prego. Tá? Por exemplo, essa paciente fez facetas e ela tinha onicofagia, né, o hábito de roer unha. E ela roendo a unha, olha o que aconteceu. Estourou um pedaço da nossa feldispática, ó, lascou a feldispática aqui. Tá tudo ok, tá tudo maravilhoso. Nós damos duas opções para a paciente. Como isso a nossa garantia da clínica não cobre, ela roer unha, ela tinha a opção de trocar essa lente e ter o custo de novo, ou nós poderíamos fazer uma restauração dessa parte, né? E assim nós optamos.
Então sim, a resina, quando ela é bem empregada, e nós vamos começar um módulo inteiro sobre adesão, nós vamos falar como aderir resina em qualquer coisa, você consegue lançar mão e acudir o paciente em determinadas situações. Então a paciente sai daquela situação fraturada, chateada e triste, e ela já sai com o seu dentinho restaurado. Ah, mas vai pigmentar essa resina? Com o passar do tempo vai, tem que voltar para polir. Ah, mas se ela não ficar feliz, a gente tira toda essa faceta e faz uma faceta nova. Mas a paciente teve tempo de aprender a parar de roer unha primeiro, para que depois façamos uma outra facetinha. Outro caso interessante, pessoal, é quando a gente usa a nossa dentística, agora falando da dentística, em relação à prótese. Paciente que nós vamos preparar para ortodontia. Então é um paciente que tem que fazer muitas coisas, mas previamente eu preciso levar ele de uma condição saudável para orto. O que a gente faz? Nesses casos, que eu falo que são casos de transição, eu vou primeiro trazer resinas compostas feitas de forma indireta, que com isso eu consigo baratear os custos para nosso paciente, eu consigo trazer todas essas informações para fora da boca, o nosso módulo de resinas indiretas, vocês vão aprender a fazer tudo isso aí, tá bom? E aí a gente consegue ver lá na boca do paciente, cimenta as pecinhas, e aí o paciente vai ficar feliz com suas pecinhas restauradas, né? E agora, com essas peças em resina composta, o nosso paciente consegue ir para a ortodontia. O paciente chegou antes da gente pensar na reabilitação, foi diagnosticado uma perda dimensional. Eu preciso trabalhar ali, eu preciso ajudar o nosso paciente. Então vamos sim, nós precisamos trabalhar com a nossa resina, conhecendo algumas características, né? Então o paciente estava aqui já desadaptando, eu vou dar um polimento e um acabamento e vou construir aqui uma restauração para que cumpra o seu papel, para que nos dê possibilidade de mostrar para esse paciente por que lascou, por que vem sempre lascando essas restaurações, essa resina que ele possui. Observe que o canino, ó, não tem mais ponta, mas eu não poderia pensar em ficar falando de reabilitação com esse paciente, deixando ele nessa situação. Então a gente traz ele para uma situação mais interessante, a gente começa a mostrar para ele o nosso potencial que a gente tem para poder trabalhar com o caso do paciente, e a partir daí a gente lança a mão do que quer que seja nos procedimentos habilitadores futuros. Esse caso também foi um caso legal, nossa paciente ela ia casar, ela nos procurou para que pudéssemos ajudá-la. Ela também trouxe, ó, ela tinha lateral de um lado, ela tinha o 22, ela não tinha, perdão, ela tinha o 12, não tinha o 22. Trouxe o canino para o lugar do 22 e tinha esta condição. O que nós ponderamos? Primeira coisa, ainda transorto, né? Fizemos a cirurgia de aumento de coroa para que conseguíssemos ter uma condição melhor desse canino. Mesma coisa, vamos tentar diminuir o volume desse canino, vamos diminuir a raiz desse canino, vamos aumentar aquele central ali. Volto ao aparelho, mas agora eu tenho um arcabouço muito mais saudável, eu tenho a questão do perfil de emergência desse canino mais interessante. E aí sem aparelho vai para o clareamento, faz clareamento que se fizer necessário, e a gente vai para a ideia das nossas reconstruções. Então a gente reconstrói tudo em resina, modificando a forma daquele canino, modificando a forma do central, melhorando essa região interproximal. E é óbvio, partindo tudo da onde, pessoal? Do nosso tamanho do dente, do nosso enceramento, de uma matriz bem confeccionada, tá? A gente vai fazer a seleção de cor, tudo isso na aula de resina, no módulo de resinas indiretas. Nós vamos também falar de resinas diretas, nós vamos aprender a trabalhar com toda a nossa seleção de cor de resina, tá? É coisa bem bacana. Nesse caso específico, nós trabalhamos com as resinas da Shofu Beautiful 2. Reitero, nunca ganhei nada do curso que vocês vão ver foi algo ganhado, tá? Para poder estar falando para vocês. Eu estou falando porque é bom, porque eu uso meus pacientes comerciais, meus pacientes dentro da minha clínica. É uma resina muito bacana porque ela tem uma característica camaleão muito boa. Então ela consegue mimetizar muita coisa, ela puxa o fundo. Então vamos isolar, vamos trabalhar com as nossas características anatômicas, todas presentes lá no nosso módulo 2. Como trazer essas linhas de reflexão, linhas de espelho, como é que eu vou fazer esses processos de transição. Eu transfiro todas essas informações e eu consigo finalizar o caso da minha paciente desta forma. Então eu consigo trazer aquele canino que era canino para um lateral. Eu consigo trazer o meu central para um central e eu tenho uma harmonização
tanto gengival, ó, por conta da nossa cirurgia, quanto estética da dentística, e quem conduz isso, sem dúvida alguma, pessoal, é a nossa prótese. Então olha lá, ó, como é que nós tínhamos aquele fechamento ali que se fazia necessário, tem o fechamento agora, a paciente está apta a ir para o processo do casamento, assim como ela chegou para a gente, assim depois do aparelho com clareamento, assim finalizado o nosso casinho, tá bom? Então, turma, é isso. A gente se vê na próxima aula, que é a inter-relação prótese e endo. Se liga aí.